presença, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Então diga: meu Deus, aceite a minha vida para viver cada dia diante de ti, debaixo da tua luz, da tua presença, agora e sempre. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Palmas para Jesus, bem forte. Amém. Gente, pode sentar. Daqui a pouquinho vamos fazer a oração pelas mamães e abençoar a vida de cada uma de vocês. Por favor, abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Quais são os erros que o povo de Deus tem cometido? Não vamos falar dos erros do povo do mundo, mas do povo de Deus. Nós entendemos que quando somos filhos e filhas de Deus, somos herdeiros e herdeiras dele também. Eu já falei para vocês um dia: será que o herdeiro de um multimilionário tem algum tipo de insegurança? O herdeiro de um multimilionário passa necessidades? Enfrenta algum tipo de perigo? Ele tem seguranças armados que o guardam, que o protegem, leva para o colégio, para a faculdade, acompanha, tem motorista que leva para aqui, leva para ali. Ele pensa em alguma coisa, papai já deu um cartão ilimitado para ele, ele quer uma coisa, ele já vai e compra o que ele quer, porque ele é herdeiro de um multimilionário, ele tem tudo. Então imagina o herdeiro de Deus, a herdeira de Deus. Muita gente pode dizer: não, mas o herdeiro só tem a herança quando o pai morre. O pai tem que morrer. Pois é, e Deus é eterno, Deus não pode morrer. O que ele fez? Ele disse: eu vou me vestir de humano e vou morrer, para que eles possam ter direito à herança. Olha como Deus fez. Ele, sendo eterno, infinito, único, se vestiu de ser humano para poder morrer por nós e nos dar acesso ao testamento, para nos dar acesso à herança. Agora, peraí, se o povo de Deus tem que ser guardado, tem que ser protegido, a sua família tem que ser abençoada, o povo de Deus tem que prosperar, porque, peraí, nós somos o cartão de visitas do Evangelho, nós somos o cartão de visita do reino de Deus. Bem-vindo, é chegado até vós o reino dos céus. Nós somos o cartão de visita. Que cartão nós temos sido? A nossa vida é esse cartão. Porque antes de uma pessoa ler uma Bíblia, ela vai ler você, ela vai ler a mim. Antes de uma pessoa ler a palavra de Deus, ela vai ler o nosso comportamento, ela vai ler o nosso olhar, as nossas escolhas, o nosso exemplo, o nosso testemunho. É assim ou não é? Obviamente que sim. Ela vai olhar para a nossa vida, para a forma como nós lutamos e vencemos as batalhas, porque assim é o filho e a filha de Deus. Mas e quando é diferente?
E quando a pessoa é povo de Deus, mas sofre sucessivas derrotas. Às vezes parece que o céu está de bronze, que o céu é feito de bronze. Às vezes a impressão que dá é que a nossa oração não é ouvida, que nós parece que estamos falando ao vento, falando ao ar, porque não há uma resposta. É como se estivéssemos sozinhos nessa terra, como se Deus fosse só uma ideia, um pensamento e não uma verdade. Se Deus é perfeito, onde está o erro? Eu li uma frase esses dias que dizia: lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Todos eles em mim. Então vamos entender o que impede um homem de Deus, uma mulher de Deus, de ter acesso ao sobrenatural, porque é isso que faz diferença na minha vida e na tua. Então vamos lá, versículo 13, Jeremias 2: porque 2 males cometeu o meu povo. Não está falando do povo do mundo, o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Manancial é a fonte de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Me deixaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Versículo 14: acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Para você que não entende o que é o manancial das águas vivas, que manancial é esse? Certa vez, no grande dia, o último dia da grande festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus, Ele falou em alta voz: todos os que têm sede, venham a mim e bebam. E todo aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele referia-se ao Espírito Santo. O Espírito de Deus é essa água viva. O que é o manancial? O manancial é a fonte das águas, de onde jorram as águas. O manancial, ele nunca cessa. Ele está sempre jorrando, está sempre enviando. Qualquer rio nasce de um manancial. Qualquer rio nasce de uma pequena fonte que brota água. Pouquinho parece, mas aquele pouquinho vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo ao longo dos anos e vai formando rios e depois riachos. Um manancial, por isso que chama de água viva, porque é uma água que continua jorrando sempre. E ele diz: o meu povo me deixou um manancial e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não seguram as águas. Essa cisterna rota, que não retém as águas, é a religiosidade. Existem dois tipos de pessoas dentro
das igrejas. Os espirituais e os religiosos. Espirituais e religiosos. Bora falar primeiro dos religiosos. Aqui no versículo 14 ele fala: acaso Israel, escravo ou servo nascido em casa, por que pois veio a ser presa? O que faz a religião? Evangélica, católica, espírita, budista, o que faz a religião? Qualquer uma, são todas iguais. São todas iguais, elas só mudam as suas regras, mas são todas iguais. A função da religião é como a política, é criar uma ideia e fazer a pessoa viver por aquela ideia, a ideia religiosa. Deus não criou nenhuma religião, não criou nenhum ministério, nenhuma religião. Todas as religiões foram criadas pelos homens, pelo ser humano. Cada um com a sua percepção do mundo espiritual, cada um com a sua percepção de Deus, com a sua experiência, decidiu criar a sua religião e difundir as suas ideias e difundir os seus pensamentos. Qual é o problema da religião? No caso, a evangélica ou a católica. Leva a pessoa a servir a Deus, mas de uma forma externa, com o corpo, com as mãos, do lado de fora, e não algo que sai de dentro. Uma pessoa, para ser religiosa, ela não precisa seguir princípios e valores, ela precisa seguir a regra da religião. Por que existem tantos escândalos, tanto no meio católico como no meio evangélico? Escândalos de traição, de pedofilia, de roubalheira, de desonestidade. Porque muitas pessoas que estão ali, elas prezam mais pela regra criada pela sua religião do que os princípios básicos da palavra de Deus. Quais são os princípios da palavra? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar o seu próximo como a si mesmo. Quer dizer que toda a palavra de Deus se resume a esses mandamentos. Então, se uma pessoa se diz religiosa, seja de essa ou aquela religião, mas ela pratica algo que é ofensivo ao seu próximo. Quem é o seu próximo? Seu próximo é aquele que trabalha contigo, é aquele que mora na tua casa. O seu próximo é qualquer pessoa que se aproxima de você e tem uma convivência, que agrega alguma coisa na tua vida. Esse é o teu próximo. Não é todo mundo que é o teu próximo. Não é todo mundo. Por isso que o nome é próximo. Não é o distante, é o próximo. Qualquer pessoa que agrega na sua vida, seja ela da igreja ou de fora da igreja, mas de alguma forma ela agrega na tua vida. Amar essa pessoa como a si próprio é você fazer de tudo para essa pessoa estar bem dentro da sua possibilidade. É não fazer coisas que magoem, que ofendam, que machuquem. É não praticar desonestidade, maldade com essa pessoa. Então, por exemplo, quando um sacerdote de uma religião, ele pratica abuso contra uma criança, que amor ao próximo é esse que ele está fazendo? Tanto com a criança como com os pais dessa criança. O que ele está fazendo? Mas ele reza o terço, ele faz jejuns, ele cumpre os rituais litúrgicos, ele cumpre toda a religião, ele é escravo da religião.
mas não tem princípios, não tem valores cristãos. É disso que eu estou falando. O religioso, ele é escravo de doutrinas, ele é escravo de placas, ele é escravo de homens, de doutrinas humanas, de pensamentos humanos. Qual é a consequência disso? Uma hora ele fica estressado, ele fica cansado, porque você nunca vai conseguir atender plenamente outro ser humano. Ele vai querer sempre mais e mais e mais e mais. Você não vai ter paz enquanto seguir uma religião, porque a religião, ela sempre vai colocar fardos e mais fardos e mais fardos nas costas das pessoas. Sempre vai criar mais uma regra, mais outra regra, mais outra regra. E ainda que a pessoa não queira, a palavra de Deus vai ficando de lado. E as regras do ministério se tornam mais importantes que a Escritura. É a cisterna rota. É a cisterna rota. Ela precisa ser aceita pelo seu líder religioso. Ela precisa ser aceita ou reconhecida pelo seu pastor. Ela tem aquela necessidade que tinha no mundo, ela continua tendo hoje dentro da igreja. Aquela necessidade de ser reconhecida pelo seu patrão, de ser reconhecido pelo fulano, pelo beltrano ou pelo mundo, ela entra para a igreja e agora tem necessidade de ser vista, reconhecida e aceita pela comunidade. E a função da igreja não é essa. A função da igreja é nos levar a sermos aceitos por Jesus e não pelos homens. Porque qualquer pessoa vai olhar para você, a sua cara, o seu jeito, não vai olhar o teu coração. Quem é que olha o coração? Coração é terra que ninguém pisa. Só Deus conhece. Por isso existe muita gente triste, frequenta a igreja, mas é triste, apreensiva, ansiosa, nervosa, não é liberta, não tem paz. Porque o que ela segue é a religião, então ela está sempre cansada. Às vezes a pessoa é uma oficial da igreja, um sacerdote, um diácono, um obreiro, e você vê aquela pessoa com aquela carinha triste, vê a pessoa com aquela cabisbaixo. Por que ela não consegue ser feliz? Ora bolas, ela está servindo a Deus. Ela diz que está servindo a Deus, mas está servindo a religião. Ela achava que ia conseguir ser feliz, e no final das contas ela percebe que aquilo ali não está lhe trazendo felicidade, e ela está buscando um motivo para não ir mais à igreja. Ela está buscando uma razão para não ter mais que ir. Porque ela não aguenta mais por estar seguindo a religião. Ela não percebe que há muito tempo ela já deixou um manancial de águas vivas. Porque todo mundo no princípio, quando se converte, sente uma felicidade, uma alegria. Jesus me aceitou, Jesus me recebeu. A pessoa chora, se arrepende, se sente feliz. Por que ao longo do tempo ela fica triste? Porque ao longo do tempo ela está sobrecarregada. Porque deixou a espiritualidade e ingressou na religiosidade. Religião é como qualquer trabalho que você faz fora da igreja. É só físico, material, não é espiritual. Espiritual se refere a princípios, valores e não obrigações, mas princípios e valores, sentir o que você faz, amar o que você faz, não porque o pastor mandou. Por exemplo, o dizimista. O que a gente ensina aqui na Igreja Real? Não adianta ser dizimista porque tem medo de Deus. Não adianta ser dizimista porque tem medo de maldição. Não, porque você vai ser amaldiçoado, porque é o devorador, porque você vai perder tudo. Isso sim está escrito na Bíblia. Mas não é correto ser dizimista por causa desse medo. E sim pela fé.
Porque eu creio que Deus vai abrir a janela do céu, vai derramar bênção sem medida como Ele prometeu. Eu faço pela fé e não pelo medo. Eu faço pelo amor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Na casa de quem? Na casa de meu pai. Então eu tenho prazer na casa de meu pai, não é uma obrigação, é um prazer. Levar o mantimento para a casa de meu pai. Já não é religiosidade, mas é espiritualidade, porque há um sentir, há uma consciência, há um princípio por trás de tudo isso. A pessoa ama o que faz, não faz por obrigação ou por medo. Você está entendendo? Sim ou não? Mas como é que isso acontece? Vamos lá, abre em João 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos explicar bem o que é religiosidade e espiritualidade. Vou tirar um pouquinho a máscara, tá? Para respirar. Estou falando demais. Mas vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Nicodemos visita Jesus. Quem era ele? Um religioso. Seguidor do farisaísmo, um judeu, seguidor ferrenho da religião. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então era um religioso, mais religioso que todos. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Nascer da carne é nascer do ser humano. Então vamos lá, cheguei numa igreja, meu santo bateu com o santo do pastor, meu santo bateu com o santo da pastora, bateu com o santo do obreiro, gostei. Agora eu vou ficar. Aí a pessoa fica, porque gostou do pastor, porque gostou da música, gostou do louvor, mas ela ainda não gostou de Jesus. E tudo para ela é o pastor, é o seu líder religioso. Não, mas ele é maravilhoso. Não, mas ele é muito de Deus. Não, grande homem de Deus. E a pessoa fica exaltando o líder religioso, e como se ele fosse um vice-cristo. Não tem um vice-presidente? Então, um vice-prefeito? Então, é um vice-cristo. Beira a idolatria do homem, a idolatria da religião. Você já deve ter visto pessoas na internet ou perto de você brigando por religião, brigando por igreja, defendendo sua igreja, defendendo seu líder religioso, saindo em defesa da sua placa. E pessoas que muitas vezes você acompanha o comportamento dela, e é um comportamento pouco cristão no seu dia a dia.
no seu relacionamento com outras pessoas, seja no seu trabalho, seja no culto, seja em outros lugares. Você acompanha aquela pessoa, e ela está sempre julgando alguém, está sempre apontando o dedo, está sempre fofocando, falando mal de alguém, mas ela diz, não, mas a minha igreja é mais, a minha igreja é melhor, não, o meu líder religioso, não, pouco e nada ela fala de Jesus. Para ela é a placa e o seu líder religioso. Qual é o problema disso? É que se aquele ministério fechar, a fé vai acabar junto com aquele ministério. Se aquele pastor morrer, ou se aquele líder religioso cometer uma extravagância ou uma coisa errada, o mundo dessa pessoa vai cair, porque a sua fé, ela está apoiada não na rocha firme que é Jesus, não, a fé dessa pessoa, está apoiada no seu líder religioso, que é tão humano quanto ela, que é tão falho quanto ela. E ele, o líder religioso, o pastor, ele tem que tomar mais cuidado com a sua salvação que a pessoa que não é. Porque quando alguém se aproxima muito de Deus, espiritualmente, da obra de Deus, está muito perto de Deus, praticando a fé, vivendo, curando, libertando, ajudando as pessoas, pode acontecer dessa pessoa se achar tão de Deus, mas tão de Deus, que ela está acima do bem e do mal, que ela está acima do certo e do errado. Aí a pessoa perde a noção e começa a fazer coisas até criminosas, porque fica acima de tudo. Ela acha que é um semideus, mas a própria pessoa, o próprio povo fez isso com ele. Quando começam a exaltá-lo demais. E o que a palavra de Deus nos ensina é que ele cresça, Jesus cresça, e que eu diminua. Que eu seja imperceptível e que as pessoas vejam apenas a quem? A Jesus. Esse é o objetivo. Então, o nascido da carne é aquele que vem, que se mantém numa igreja por causa da amizade com o obreiro, a amizade com o pastor, a familiaridade da comunidade, do ministério, a aceitação, porque foi abraçado. Sabe aquela pessoa que foi rejeitada a vida inteira, foi rejeitada por papai e por mamãe, foi rejeitada pelos amigos, sofreu bullying no colégio, passou um monte de rejeição, aí ela chega na igreja e fala assim, a gente ama você, a gente te ama, Jesus te ama, e abraça, ela fala, ai, aqui é maravilhoso, quero morrer aqui. E ela fica por causa da comunidade, mas não evolui espiritualmente ao ponto de ter um encontro com Deus. Em algum momento, ela se decepciona com aquele que hoje ela admira. E o que vai ser da sua fé? Esse é o problema de nascer da carne. Então Jesus falou para Nicodemos, olha, ô Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não poderá ver, quer dizer, vislumbrar o reino dos céus. O problema de você não vislumbrar o reino dos céus é que tudo que você faz na igreja vai achar que é para o pastor, vai achar que é para o ministério. Ah, eu vou dar dinheiro, a pessoa dá dinheiro para a igreja, ela não dá oferta para Deus. Ah, é o dinheiro para ela, é o dinheiro. O espiritual, ele não olha dinheiro, ele vê como oferta, tudo que ele faz. Não só valor financeiro, mas cada ação que ele faz, ele diz, é a minha oferta. Ele ajuda o necessitado, ele diz, é a minha oferta. Ele está ofertando, ele faz o bem, conforta o coração de alguém. Não simplesmente diz, não é meu problema, que outro faça. Não, ele diz, não, é meu problema sim. Como cristão, como cristã, é minha responsabilidade confortar e ajudar quem quer que precise. Eu sou de Deus. Então eu vou agir como uma pessoa de Deus. É a minha oferta. Então, quem não consegue vislumbrar o reino dos céus, tudo que ele faz
ele faz querendo os parabéns do homem, o reconhecimento do homem. E quando não é reconhecido, ele fica triste, fica angustiado, porque ele não consegue ver o reino dos céus. Já o espiritual, que é aquele que teve um encontro com Deus, que foi proporcionado pelo Espírito Santo, isso acontece quando você se entrega, quando você se dedica, quando você oferta a sua vida para Deus. Quando você diante de Deus reconhece, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Quando você reconhece, eu sou pecador, sou pecadora, eu sou falho, sozinho eu não posso vencer, sozinho eu não posso ser feliz, sozinho eu não posso ir para o céu. Eu preciso do Senhor, o que o Senhor disser eu vou fazer, o que o Senhor mandar eu vou fazer. Já não é mais a minha vontade que importa, mas a tua vontade. E você faz isso de todo o coração e com toda a consciência. É nessa hora que o Espírito de Deus vem e te reveste. Porque ali, naquela oração, você está valorizando a espiritualidade, o seu lado espiritual. Você quer desenvolver o seu lado espiritual, e não o seu lado carnal, material, religioso, mas o seu lado espiritual. Você não está buscando ser amigo do fulano, do beltrano. Não, tu quer ser amiga de Deus, quer ser amigo do Espírito Santo. E Deus percebe isso. Você vê que quando alguém quer ser amigo de outra pessoa, ela faz de tudo para agradar essa pessoa. Ela quer estar presente, ela quer ser vista, ela quer ser olhada, ela quer fazer um favor, porque ela quer ser amiga daquela pessoa. Então por que não é assim com Jesus? Se quero ser amigo de Deus, como Abraão era amigo de Deus, o amigo de Deus obedece à voz dele, segue a sua direção, confia nele, acredita nele. O amigo de Deus é dirigido por ele, a amiga de Deus é dirigida por ele. Vive confiante, vive em paz. É Ele quem vai te guardar, é Ele quem vai te proteger. Muitas vezes vão acontecer coisas na tua vida e você vai sofrer um atraso aqui, vai sofrer um atraso ali, vai perder um ônibus, vai perder uma carona e vai ficar com raiva, vai dizer: ai, não acredito, vou chegar atrasado. E você não sabe que era Deus te livrando de alguma coisa muito ruim. Se você pegasse aquele ônibus, se subisse naquele avião, se entrasse no carro naquela hora, mas aí Deus usou o teu filho para perder a chave de casa, e aí tu tinha que sair, e a minha chave, cadê a chave? Aqueles 5 minutos que você perdeu, aqueles 5 minutos que te atrasaram, aí você entra no carro, sai. Pois é, aqueles 5 minutos pode ser a diferença entre uma batida fatal, entre um acidente fatal, que provavelmente algum maluco ia passar dirigindo que nem um doido pelo lugar onde você passa todo dia, e esses 5 minutos de atraso faz esse maluco passar, e depois você passa em paz. É a nossa confiança em Deus que traz essa paz, essa certeza de que Ele está no controle de tudo. Tudo. Mas quem não é espiritual, não teve o encontro com Deus, não conhece a Deus, não percebe isso. E continua, como diz lá em Jeremias, escravo, presa. Como ele diz, Israel é escravo ou servo nascido na casa, então por que foi presa? Porque a pessoa se torna escrava de homens e não livre em Cristo, em Jesus. Porque é isso que o Evangelho traz: liberdade, liberdade para a nossa cabeça, liberdade para as nossas escolhas, sem ter a influência do mundo. Jesus nos liberta. Quer ver? Quando Deus liberta uma pessoa de um vício, o viciado, ele não tem escolha.
Ele não pode acordar um belo dia e dizer, não, hoje eu não vou fumar crack. Não, ele não tem escolha. Ele é escravo. O fumante, ele não vai levantar um belo dia e dizer assim, não, hoje eu não vou fumar, hoje eu não quero fumar. Não, ele vai sentir vontade de fumar e provavelmente ele vai fumar. Porque ele é escravo. E o pecado faz isso, o pecado escraviza. A pessoa não tem como dizer não para o pecado. Quando ela tem um encontro com Jesus e o Espírito de Deus vem e liberta essa pessoa, agora ela já tem uma segunda opção. Agora ela pode dizer, não vou mais fazer, porque agora ela está liberta. Como ela também pode dizer, vou continuar fazendo, porque Jesus deu a liberdade. Antes ela não podia dizer não, agora ela pode. O Evangelho traz liberdade e não escravidão. Porque ele mostra o seguinte, para cada escolha, uma consequência. Para cada atitude, para cada decisão, uma consequência. Então, peraí, eu faço tal coisa porque eu tenho consciência de que a consequência vai ser boa. E eu deixo de fazer agora certas coisas porque eu sei que as consequências são ruins. E não porque a religião me proibiu, mas porque a minha mente espiritual foi aberta. Os meus olhos espirituais foram abertos e agora eu consigo ver o reino de Deus. Quando você vê, então tudo que você faz na sua vida é para chegar até esse reino que você está vendo. O meu objetivo é chegar lá naquele reino. Então todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões, as minhas palavras, tudo que eu falar, tudo que eu pensar é voltado para chegar lá naquele reino. Meus relacionamentos, minhas amizades, tudo é pensando em chegar onde? Lá naquele reino que eu estou vendo, que o espiritual consegue ver. E ele falou, quem não nascer da água e do Espírito, da água é da palavra, do conhecimento da palavra, e do Espírito é do entendimento. Não adianta conhecer e não entender. Nascer da água e do Espírito é nascer do conhecimento da palavra de Deus e do entendimento dela. E ele diz, quem não nascer do conhecimento e do entendimento, não vai entrar no reino de Deus. Porque quem é nascido da carne vai imitar a carne. Mas quem é nascido do Espírito vai imitar o Espírito. Vai viver pela fé. Agora você vê porque muitas pessoas não conseguem entender uma pregação, não conseguem entender uma palavra, um ensinamento. Muitas pessoas recebem conhecimento, mas não têm o entendimento. Porque não são espirituais. E para terminar, lá em Coríntios, 1 Coríntios 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, versículo 14. Porque muita gente não, apesar de receber o conhecimento, não tem o entendimento. Eu já presenciei casos de pessoas na igreja que escutaram uma palavra, saíram com raiva, porque não entenderam. Eu já vi o caso de pessoas que se tornaram fanáticas, porque tomaram conhecimento, mas não entenderam, então ficaram fanáticas. Tem pessoas por aí falando que a vacina é do diabo, dizendo que a vacina é a marca do anticristo, que tem uma coisa diabólica na vacina. Não toma vacina, porque a vacina, não, porque tem uma coisa do diabo na vacina.
Porque ela lê a Bíblia, ela ouve um pastor, ela toma conhecimento de uma coisa, mas não tem entendimento. Então ela se torna uma pessoa fanática. Não tem o entendimento das coisas. Aquela pessoa que tudo para ela é pecado, tudo para ela vai para o inferno. Ela olha alguém, cometeu um pecado, ela fala, pronto, já foi para o inferno, vai para o inferno. Como? Sabe quem é que vai para o inferno? Qualquer pessoa que morrer sem Cristo. Se a pessoa vive, e ela errou, falhou, ou ela é do mundo, ela está pecando, ela está errando, ela não morreu, então ela ainda não vai para o inferno, ela está viva. Então ela pode ainda se arrepender, ela pode ainda se consertar. Seja prostituta, ladrão, traficante, seja o pecado que for que a pessoa cometa, ela está viva. Então ela tem chance de em algum momento tomar consciência, se arrepender e ser salva. Por isso que a gente não julga o gay, a lésbica, o homossexual, a gente não julga a prostituta, o viciado, a gente não pode julgar. Porque a igreja, ela é feita de ex-ladrão, ex-desonesto, ex-isso, ex-pecador, é feita disso, de ex-alguma coisa. Que se tivesse morrido no seu pecado ia para o inferno, mas graças a Deus, pela sua misericórdia, ela pôde se arrepender, se consertar e ter uma nova chance. É ou não é? É verdade. Então o fanático, ele não consegue entender isso. Para o fanático, por exemplo, uma calça na mulher já é motivo da mulher ir para o inferno. Um corte de cabelo e uma maquiagem já é motivo para a mulher ir para o inferno. Porque a pessoa tem conhecimento, mas não tem entendimento. Não adianta só nascer da água, tem que nascer da água e do Espírito, Jesus falou. Para ser espiritual. Aí o que acontece? Olha, 2,14, 1 Coríntios. Ora, o homem natural, quer dizer, o ser humano natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ser humano espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Julgar todas as coisas isso aqui é certo, isso aqui é errado. O espiritual, ele tem essa consciência. O natural, o carnal não tem. O carnal, ele faz aquilo que ele sente. Você fala para a pessoa, olha, esse relacionamento não é bom, não é de Deus. Aí a pessoa vai falar, não, mas eu amo, então Deus não é amor? O natural, ele não vai entender, porque ele não tem visão de futuro. Ele só vê o que ele está sentindo agora, e ele quer fazer o que faz ele se sentir bem agora. Quantas vezes você fez coisas na sua vida que você queria e achava que aquilo era o máximo, e depois de fazer, passou algum tempo, você percebeu que não era tão assim. E se pudesse voltar no tempo, tu voltava, para não ter que fazer aquilo lá, para não ter que ter tomado aquela decisão de novo, ou ter pensado mais. Porque o homem natural, o ser humano carnal, ele não consegue discernir as coisas do Espírito.
O céu e o inferno, a salvação da alma, a obediência à palavra de Deus, a fidelidade, a oferta, o dízimo, o batismo nas águas, o arrependimento. O homem carnal, a pessoa carnal não consegue entender nada disso. Ela acha que é tudo bobeira, que não leva a lugar algum. Infelizmente, muitos dentro das igrejas continuam sendo carnais. E ainda precisam dos seres humanos para lhes guiar. Quando você se torna espiritual, você é guiada pelo Espírito Santo. Amém? Então, peraí, então não preciso mais ir à igreja, sou guiada pelo Espírito Santo. Então eu vou, como uma pessoa manda mensagem para mim e quer saber tudo pelo YouTube e pelo WhatsApp. Quer saber todas as coisas de Deus pelo YouTube, pelo WhatsApp. Falei, vem cá, uma pessoa quer se formar em medicina, ela vai estudar pelo YouTube? Ela não tem que ir na faculdade? Um engenheiro formado no YouTube, não, vou ver aqui nos vídeos do YouTube de como se constrói, de como se calcula, de como se faz. Ele vai fazer vou fazer um prédio, vai fazer igual o prédio lá da Muzema, no Rio de Janeiro, que caiu 2 prédios juntos. Lembra quando a gente falava para a pessoa que dirigia mal, falava assim, vem cá, você pegou a tua carta por correspondência, fez curso por correspondência? Hoje a gente fala, você aprendeu a dirigir aonde? No YouTube? E muita gente quer saber todas as coisas de Deus por YouTube. A igreja é um lugar de desenvolvimento da fé. Todo mundo, para a gente concluir, já tem uma porção de fé. Você já nasce com ela. É como uma criança, ela nasce inteligente. Ela nasce inteligente. Mas aí você manda a criança para o colégio, ou você faz a criança estudar para poder desenvolver o cognitivo, para desenvolver a inteligência, para canalizar a inteligência dessa criança. Não é porque ela é inteligente que não vai precisar estudar. Ela precisa desenvolver a inteligência dela. Assim também a fé. Todos nós temos uma fé. A igreja, os cultos existem para isso, para que nós aprendamos a desenvolver, canalizar a nossa fé, usá-la, que ela seja uma ferramenta para conquistar o sobrenatural. Por isso o culto é tão importante. E obviamente você tem que ser guiado pelo Espírito, porque tudo que o pastor falar, você confere na tua Bíblia. Porque você tendo conhecimento e tendo entendimento, tu nunca vai ser enganado. Vai que um belo dia você está de férias, está viajando, e aí não tem uma igreja real perto da tua casa, essa é a única, e aí não tem, você está em outro lugar, aí você fala, poxa, domingo eu preciso ir a um lugar para buscar Deus. Aí você vai numa igreja, aí aquele pastor começa a falar um monte de besteira, e aí você fala, opa, falou muita coisa boa, mas aquilo ali não é uma coisa muito bíblica não. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te guiando, você já tem uma linha, já tem uma direção, para saber o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. Você precisa ter isso, precisa ter uma linha. Por isso que a Bíblia diz, o espiritual ele julga todas as coisas. Quer dizer, ele avalia, julgar no sentido de avaliar, ele avalia. Ele tem a inteligência e a capacidade de avaliar. Então, e você? Tem sido mais carnal ou espiritual? Não responde para ninguém. Responda para si mesmo. Tem agido e tem tomado decisões mais no impulso do momento? Ou pela consciência, porque você pensou, avaliou e disse, não, isso aqui agrada mais a Deus? Ou agiu pelo impulso, agiu no momento da raiva, falou uma coisa que não tinha que falar porque ficou com raiva e depois falou, ai, não devia ter falado aquilo, mas já era. A outra pessoa já ouviu. Tinha que ter pensado antes. Mas quem age pela carne é assim. Então, tem sido mais carnal ou mais espiritual? Pense nisso.
Se tem sido carnal, então fala para Deus: Senhor, eu quero te conhecer, quero ter um encontro com o teu Espírito, quero ser espiritual, quero ser diferente, quero imitar o Senhor, quero que o Senhor me veja. Não importa se o mundo inteiro não me nota, eu quero ser notado pelo Senhor. Amém?